Agenda Carioca. Os meus convidados de hoje são de universos diferentes, mas têm um ponto em comum. Eles se encontram em Botafogo e isso vai ser parte da nossa conversa de hoje. Estou aqui com o Sei Shiroma, que é a prova viva de que às vezes a gente precisa dizer sim na vida para o que parecia impossível. Um native New Yorker que cresceu cercado de barris de sushi, arroz. Barris de sushi não existe isso, barris de arroz, né? E muito sushi. E desembarcou no Rio sem falar o idioma, se aventurou a empreender, a montar com um forno de ferro uma pizzaria que é hoje um grande sucesso, não só aqui, mas reconhecida mundialmente. O Ferro e Farinha, ele vai dizer que, por que é o O e não A. E Carla Noplec, que é uma jornalista que eu conheço de outros carnavais, trabalhou muitos anos na Veja Rio, trabalhou com a comunicação em diferentes plataformas, empreendeu e montou a sua própria agência, a Forest, inspirada no filme que ela tanto ama. E na pandemia surtou porque resolveu empreender para ajudar a levantar o bairro que é onde ela cresceu, um bairro que ela ama, onde ela tem agência hoje, que é Botafogo. E criando o perfil Levanta Botafogo para as redes sociais, a Carla tem transformado a realidade de muita gente. Você sabe que eu tenho um especial interesse em Botafogo, eu brinco que eu nasci em Botafogo, numa maternidade lá, me eduquei em Botafogo, quando casei morei em Botafogo, meus filhos estudam em Botafogo e a minha vaga ali no São João Batista já está garantida. Então eu vou nascer e morrer nesse bairro que eu adoro. Mas fala assim para mim, dentro de toda aquela loucura da pandemia, você teve força para olhar para o próximo e ainda querer ajudar a levantar esses negócios que estavam ali padecendo? Querida, muito generosa essa introdução. O Levanta Botafogo, ele é um projeto muito, assim, amado. Ele começou na pandemia, uma coincidência enorme, uma vontade de fazer e ajudar. Eu sempre morei em Botafogo a vida inteira, casei, fomos morar na Tijuca, voltei pro bairro uns 2, 3 anos depois. Quando eu voltei, mudei no dia da pandemia, então uma coincidência daquelas lockdown, fazendo mudança com máscara, né? Ainda nem tinha máscara nessa época. Ficamos uns 4, 5 meses em casa, sem sair. Quando eu comecei a sair, com o N95 e tal, fui dar uma andada pelo bairro, o bairro tinha definhado, assim como todos os bairros, fechado. né? Tudo fechado, restaurantes, tudo acabando, placas, assim, realmente um cenário Walking Dead. E aí voltei pra casa, sentei e falei pro meu marido, assim, eu preciso fazer o que eu sei fazer pra ajudar o bairro, que é vou fazer um projeto de conteúdo digital. Só que eu botei isso dentro da Forest, que é a minha agência de conteúdo e influência, montei esse plano de negócio, falei, a gente vai fazer para ajudar, vai existir por 2 anos, se isso não der certo. Dizem que essa pandemia vai durar 2 anos na época, né? Era de junho de 2020. Ele ajudou, fez impacto e deixa de existir. E começamos o Levanta Botafogo. Então, ele é um Instagram, esse perfil. Só que ele é uma força da natureza, assim. Então, desde quando ele surgiu, ele impactou imediatamente. Hoje em dia impacta mais de 26 mil pessoas por dia, né? A partir do perfil. A gente fazia uma média de 7 posts por dia, porque era uma demanda reprimida muito grande. Mas como é que você tinha acesso a esse conteúdo? As equipes não podiam se deslocar até o Tudo local. online, assim. Então, a gente era na época realmente que a gente não saía, por isso, inclusive, que virou uma rede social. A gente apurava e mandava mensagem, fulano, você tá aqui com o iFood aberto? Então vamos fazer um post sobre você. E aí postava e esgotava o iFood da pessoa. A pessoa mandava mensagem, meu Deus, esgotou o dia. Porque era uma demanda muito reprimida naquele momento, né? E aí tinha desde pessoas, assim, um cara que estava em casa, tinha perdido o emprego e passou a fazer, passar a fita VHS para DVD. E ele começou a fazer isso num volume muito grande, que as pessoas estavam em casa, aquele início da pandemia, que falando hoje parece um mundo distante, mas era, sabe? A pessoa tinha 1000 coisas para fazer. A outra que virou professora de yoga e dava aula de yoga em casa, e fazia online. Gente que começou a fazer pão, aquela loucura da pandemia de todo mundo fazendo pão. Então, eu comecei a postar. Não eram lugares estabelecidos, então... Eram lugares estabelecidos também, só que naquele primeiro momento, como os restaurantes estavam todos fechados e estava tudo muito fechado, a gente fez o que dava para ajudar. Então, eu postava, eu e meu time, tudo que tinha de empreendimento no bairro, pessoas e negócios. A gente até costuma dizer que o Levanta Botafogo, ele é uma marca de negócios, pessoas, movimentos de Botafogo, né? Focado ali. Divulgando todos os deliveries desses lugares que continuavam abertos. Todas as mini portinhas, bazar do segundo andar, pessoa que andava com cachorro, tudo que você imaginar. E foi um impacto muito grande desde o início, é um projeto, assim, muito afetivo, maravilhoso. E eu falei, né, quando eu contei pro meu time o que a gente ia fazer, falei, ele vai existir durante 2 anos, porque a ideia é só a gente realmente gerar impacto. Só que na primeira semana a gente já recebeu ligação, assim, opportunity, sabe, para fazer public post.
que é que viabiliza o projeto, né? Então, ter essa diferenciação muito clara do que é conteúdo orgânico, do que é conteúdo publicitário, é o que mantém o projeto em pé. E, assim, de cara, ele já se viabilizou, virou um projeto de branded content dentro da Forest. A gente, claro, veio numa velocidade muito grande no começo, porque tinham muitos negócios a serem postados, e aí, 5 anos depois, que a gente completou 5 anos agora em junho, ele tem uma curadoria ainda mais específica, tem uma diretriz muito focada em gerar impacto. Então, do mesmo dia, na mesma semana, a gente pode fazer um post de um lasagne, que tem estrela Michelin, até o do dia seguinte, o vendedor da esquina. Eu ia te perguntar isso, onde é que entra a cutelaria, né, a costureira? Quer dizer, você, é pela autenticidade que você faz esse conteúdo ficar charmoso? Porque você não pode glamourizar demais um serviço que é necessário, mas não tem esse apelo. Total, assim, eu acho que primeiro, isso é Botafogo, né? Botafogo é o lugar onde você tem um restaurante mundial, tipo o 31 Top Pizza do mundo, que é o caso do Sei, e você tem um ambulante que tá ali, o pipoqueiro da esquina que tá há 3 décadas vendendo e sendo amado por... Que em algum momento também era ferro e farinha, né? Que em algum momento também era ferro e farinha, exatamente. Que tá ali sendo amado e tem o seu impacto. Eu acho que essa costura de ver o que realmente é relevante é o princípio da curadoria de conteúdo. Então, a gente costuma chamar os nossos seguidores, a nossa comunidade, de pessoas de Bota Lovers, né? Que são essas pessoas que estão o dia inteiro mandando inbox. Eles são as principais fontes. Então, hoje eu diria que o seu trabalho é muito mais de separar o joio do trigo do que... Você nem precisa ir tanto a campo, né? As solicitações chegam até você. Elas chegam, mas como uma boa jornalista que você também é, você sabe que as melhores não vêm por inbox. Então, é quando a gente está andando, eu vejo um ponto... Eu e meu time, né? Tem um time de 8 pessoas que trabalham comigo Seus na olheiros. Forest. Os olheiros, então, assim, ver um ponto, alguma coisa que está acontecendo, uma movimentação, uma obra que está rolando, ou então um evento que, não óbvio, porque Botafogo também tem isso, né? Nem tudo é muito panfletado, assim, às vezes é uma casa, num canto é uma coisa meio Sorro, né? Tem até piada antiga, né, de Bota Sorro. Uma casa, num segundo lugar, alguém que faz um evento, um restaurante. Essa curadoria, ela vem por inbox, mas eu ouso dizer que o melhor sempre vai ser olhando as ruas. Qual foi o impacto mais marcante que uma postagem sua promoveu para um negócio? Assim, alguém que realmente dividiu com você? Acho que são várias mini histórias, muito na gastronomia. Acho que Botafogo é um lugar, assim, principalmente no primeiro ano, né, que era onde as coisas estavam fechadas e a gente realmente postava coisas que esgotavam. Mas eu acho que de uns tempos para cá, o novo, ele tem tido uma relevância muito grande. Por quê? Porque você já tem negócios muito estabelecidos e quando você tem realmente uma aposta de algo que alguém está abrindo do zero, alguma coisa, está apostando no bairro, começando no bairro, eu acho que é ali que a gente faz a diferença. Eu não consigo te dizer uma história em especial, mas eu acho que sempre quando a gente detecta algum movimento novo e faz alguma postagem sobre o negócio que está começando, a gente recebe muitos feedbacks de pessoas, nossa, obrigada, fechou minha agenda, não tem nem como agradecer. Eu acho que isso foi realmente o que trouxe um público de bairro. Porque o que eu acho interessante de Botafogo é um bairro diferente de outros bairros da Zona Sul, que ele não vive tanto do seu turismo, né? Então, você vai, por exemplo, a Ipanema, Botafogo, claro, Ipanema, Leblon, você tem um público flutuante que é um público de turistas mesmo da cidade, muita gente falando inglês, você ouve, né, aquele público flutuar, principalmente nos lugares, assim, de gastronomia. E Botafogo, ele vive muito da própria essência, né, da autóctone. Exatamente, as próprias pessoas, os passantes, claro, mas tem muitas pessoas que gostam e consomem, né, do bairro. Então, a gente sente muito isso, assim, quando a gente vê que a comunidade é abraçada pela novidade. E isso é o que respira Botafogo. Quando eu pautei, né, e conversei com o diretor aqui do programa, ele me questionou, mas Botafogo, a gente vai privilegiar uma região, um bairro, em detrimento a tantos outros. Eu defendi que esse é um exemplo a ser seguido, né? O perfil já inspirou a criação de outros perfis, de outros polos. Muito. Tem uma expansão acontecendo aí, você já viu outros? Muito. A gente recebe, desde que o Levanta surgiu, porque hoje em dia falar de perfil de bairro parece algo trivial. Porque tem muitos, né? Só que quando a gente começou, muito focado, era pouco, assim, sabe? Então, realmente, a gente é bem, foi arrojado naquela época. Inspiramos vários, recebemos vários inboxes. É muito engraçado que, às vezes, as pessoas cobram. Pô, faz um Levanta Copacabana, um Levanta Tijuca, um Levanta Ipanema. A gente sempre responde, é uma resposta padrão, que é, pessoal, a gente ama Botafogo, façam vocês dos outros bairros, tipo, porque a curadoria tá aí, faz quem quer, né?
E aí tem até uma aluna, enfim, que foi minha aluna há um tempo, que ela fez uma Mina do Meyer. E ela fala isso, que é claramente inspirado em Botafogo. E eu acho isso, assim, façam, por favor, dos seus Você bairros... torce para que, que essa Por iniciativa se favor, multiplique. exato. Eu acho que é esse olhar de quem mora, do diferencial de você ir com chinelo, levantar um carrinho de criança e olhar e passar por um lugar que você acha interessante, que vai trazer esse olhar diferenciado, entendeu? E todo lugar é passível de ser olhado com beleza e graça. E façam isso nos seus bairros. Eu quero fazer de Botafogo. Que bom. E a Agência Forest, como é que surgiu essa inspiração, essa relação com esse filme? Forest vai fazer 10 anos agora, Antônia, em março do ano que vem. Tô muito animada. Acho que eu tô mais animada pros 10 anos da Forest do que pros meus 40 anos, porque eu vou fazer 40 anos em janeiro e a Forest 10 anos em março. Bom, nos conhecemos de outros carnavais, né? Vim da grande imprensa, fui jornalista, enfim, Inclusive, a sua repórter. experiência com a Veja Rio, né? Deve ter contribuído muito para esse perfil. Muito! Nossa, total. Entretenimento na veia, né? Eu fiz, enfim, antes, JB, olha aí, primeiro estágio da vida lá no Rio Comprido ainda, quando tinha mudado, depois da Brasil. Veja Rio, TV Globo, caras, mas Veja Rio acho que foi o lugar assim que eu realmente fiquei mais tempo e que foi desenvolver muito a minha carreira. Tinha um olhar muito apurado para as redes sociais, olhava, enxergava como negócio, sempre achei que eu ia ter um próprio negócio, não achei que ia ser tão cedo, foi com 30 anos. Mas acho que foi juntar uma demanda de mercado mesmo, com um olhar ao jornalismo e já ter passado por vários lugares, ter contado uma história e sentir que as marcas precisavam desse olhar jornalista para fazer conteúdo, que é uma coisa que eu defendo muito. Então, eu sou, hoje em dia, uma profissional do marketing, trabalho com conteúdo, mas a minha essência jornalística faz toda a diferença. E a Forest surgiu nesse contexto. Ela é uma agência boutique, a gente fica baseado em Botafogo, são meu time de jornalistas, designers, etc. E a gente atende clientes de vários tipos, óleo e gás, conteúdo, saneamento, gastronomia, educação midiática, artes plásticas, gerando conteúdo e fazendo toda essa parte de influência. É uma delícia, como toda jornada empreendedora, altos e baixos, né? Tem momentos fáceis, momentos difíceis, mas acho que tem uma coisa de olhar a rede social e pensar nela como um lugar de contar histórias. Aí, a inspiração ao Forrest Gump, que é o meu filme preferido, que é um storytelling. Então, eu vou pregar essa deixa para perguntar para vocês se qual foi o seu momento mais corra. Run, Forrest, run. Foi quando você estava ali com o seu primeiro... Era uma Kombi? O que era o Ferro e Farinha no início? Aqui eu estava... Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Antônia. Prazer. E muito bom, Carla, te conhecer. Prazer te Prazer conhecer é e de meu. escutar um pouco desse o projeto de Levanta Botafogo. Para falar qual foi alguns dos momentos de corra, né, de Run, Forrest, Run, tinha certamente alguns desses momentos no começo. O nome Ferro e Farinha vem do primeiro forno, que era um forno ambulante feito de ferro, né, para poder sobreviver a todos os buracos, né, as estradas, as ruas do Rio de Janeiro. E olha, né, e não era exatamente uma coisa permitido juridicamente por lei. Então, de vez em quando, né, tinha esses obstáculos, né? As pessoas que viriam reclamar comigo, falar que, cadê Mas isso seu... também atraiu uma curiosidade enorme, né? Sim, enorme, enorme. Foi um ótimo storytelling e também, né, um jeito de falar, estamos aqui, né, com esse forno e estaremos aqui em tal dia, tal hora. Agora, era difícil, impossível, na época, tirar uma licença para isso, porque não é exatamente uma coisa cultural, né? É difícil você falar lá na prefeitura que você quer fazer pizza no forno a lenha em alguma praça em Botafogo. Não sei nem se é seguro bastante, né? Enfim. Ainda mais quando, né, você tinha meu nível de português na época, né? Como é que você ia explicar, justificar por que você quer fazer isso? What the fuck? Bem what the fuck, né? Depois você tem que edit that out. Então, sim, tinha alguns desses momentos que chegava alguém, o representante da guarda municipal, do CEOP, e falava que, né, eu vou rebocar você, a não ser você tem que parar agora, senão eu vou rebocar você. Né? E tinha uma fila ainda de 20, 30 pessoas, né, esperando a pizza, esperando 20, que já estavam esperando, né, 40, 50 minutos. Aí eu negociando, né, no meu vocabulário na época de 20 palavras, né, se eu posso pelo menos terminar isso aqui, Essa né, rodada. para essas pessoas que já tinham... Que já se comprometeram. Para essas pizzas que já tem dono, né? E certamente nesse Bom começo, comerciante, né? Porque ele já vendia antes, né? Ele não deixava... eu tenho que honrar a venda.
Exato, né? Ahn, Mas você imaginou chegar tão longe, começando assim, olhando essa foto, assim, é emocionante, né? Tem menos de 10 anos? tem 12 anos 12 agora. anos. Olhando pra trás, com certeza. Assim, eu olhando agora, né? Fala eu um pouco do pensando. tamanho do ferro e farinha. Por que é do ferro e farinha, e não da ferro e farinha, já que é uma pizzaria? Por causa do ferro? Sim. Curiosamente, apesar do nosso produto ser pizza, eu nunca pensei que Ferro e Farinha fosse uma pizzaria. É. Porque eu penso que pizzaria, especialmente no Brasil, tem essa pegada que é tradicional, familiar, programa de domingo, né? E você tá lá, né? Eu tive em algumas pizzarias já em São Paulo, no Rio, e as pizzarias lá, eles querem deixar você bem no seu comfort zone, né? E você tá lá, né? Talher, garfo, faca, Coca-Cola, né? O garçom tá servindo a fatia, tem lá a calabresa. Tem um. Se quiser ketchup e azeite, ninguém vai te julgar. Feio farinha no começo, Se pedir ketchup, você bota pra Ah, fora? se pedir ketchup, let me call you a taxi then. Get the hell out of here. Era bem assim, né? E eu fiz Por isso. eu fiz um ponto, né? De não servir com um talher, porque eu queria que eu mandava que o cliente comece com a mão. Eu adoro comer pizza com a mão. Por quê, né? Por quê? Não. Porque é melhor com a mão. Né? Porque aí você pensa assim, né? Vamos falar de um produto que não seja pizza, vamos falar de hambúrguer, né? Se você comer um hambúrguer, né, com talher, Estraga você a está se experiência. roubando daquela experiência de sentir o pão, né? De sentir todas as texturas daquela mordida. É a mesma coisa com a pizza, né? De sentir primeiro aquela textura de uma massa bem assada, bem fermentada, uma A própria crocante relação com as leve. bordas fica diferente, né? Quando você chega na parte das bordas, da borda da pizza na mão, você dobra ela, Você dobra, né? Primeiro a comida tem que ser visto, né, com primeiro a vista e depois com o toque. E finalmente, né, você tá se levantando assim levantando a fatia para aquela mordida, aquela climax. Mas então até hoje, agora que você está né, com casas muito mais sofisticadas, com todo esse serviço, você curte quando você passa e vê um cliente comendo com a mão? Eu vou até a mesa para parabenizar. Eu falo, eu também, é assim que eu gosto de comer. Claro que agora, né, que a gente atende uma escala muito maior de cliente, né, eu entendo que também depois de 12 anos, né, eu entendo que, vamos ter um pouco de, como é que se fala, jogo de cintura, né, uma flexibilização. Então eu deixo já os talheres ali para quem quiser. Mas até hoje, a gente faz as mini campanhas dentro dos restaurantes, né? A gente tem essas mini toalhazinhas, né? Wet napkins, que tá lá, né? It's better with your hands, é melhor com as mãos. Teve até épocas que os garçons rodavam no salão com aquela camisa, melhor com as mãos. A Não propósito, fazia tem muito os sinais, Tem os sinais, né? Eu não sabia disso, que isso existia até uma campanha para Ano incentivar. passado eu fui no final do ano, no aniversário de casamento, comer no Ferro e Farinha, e os garçons falaram isso. Essa proposta é com a mão e tal, a gente... né? Sim. Falar em costumes, teve um choque cultural muito grande quando você chegou no Brasil em relação ao serviço, ao atendimento, à postura dos clientes. Lá nos Estados Unidos, todo mundo faz reserva, Sim. aceita que você tem hora para sair do restaurante porque ele precisa rodar o serviço. Aqui, a cultura é bem diferente. Né? Primeiro eu tenho que falar que hoje em dia eu acho o serviço no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, eu acho ótimo, o atendimento. Eu sei que vai ter os haters, né, que vão dizer, principalmente, né, os cariocas que vão dizer, né, que o serviço é assim, né. Tem pessoas que falam isso, e ok, eles podem ter um lugar de falar isso, mas eu conheço como é que é o modelo de serviço, né, Nova York eu conheço muito bem, eu acabei de voltar agora, né, de Itália, conheço o serviço, né, em Ásia, no Japão. E eu acho que o Rio de Janeiro, no atendimento, tem alguma coisa que é irreplaceable, que é essa genuine calor humano. Né? Um desejo de ver você bem, né? de querer atender bem você, de ser seu amigo, que eu acho uma coisa muito brasileira. Tipo, e aí, amigo, né? Tem essa coisa do toque, né? Que, aliás, isso no começo, isso me estranhei um pouco, Essa né? intimidade. Essa coisa de toque, né? Tipo, Jesus, man, you touch me for, né?
Porque, né, eu Não, sou esses dessa beijos cultura. no rosto, né? Esses Dois, beijos, né? né? I was like, whoa, 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 another one. Entendeu? Então isso foi uma coisa, tipo, né, oh, too much touching here. Agora eu adoro, né? Agora meu pai, um japonês, né, no Japão, ele tá aqui e depois de, né, esse convívio com minha família brasileira, né, eu com minha sogra, tipo, oh, te amo, sogra, né, um abraço, o cunhado, né, agora eu com meu pai, a gente nem, né, se abraçar. É tipo, ó, Isso mudou a sua dinâmica familiar, inclusive. Você ficou mais afetuoso dentro de casa? eu sou hoje em dia uma pessoa muito mais afetuoso com minha filha, que é brasileira, né, toda hora a gente tá, né, se abraçando. Agora eu e meu pai, é tipo, ó, ohayou gozaimasu. É assim, né? High five no máximo. Oh, high five. A primeira vez que eu e meu pai, a gente se abraçou, eu tinha 19 anos e eu tava indo pra faculdade. Uau. E foi uma coisa assim, bem, E agora, toda hora. E como é que foi agora- a emoção dele chegar aqui e ver o Swibe? de ver Swibe, de ver Ferro. Bom, conta um Ele- pouquinho do Swibe, que foi também um resgate Sim. Swibe é um restaurante que tem em Nova York, que tinha em Nova York 30 anos, que abriu em 1983, ou seja, 3 anos antes de eu nascer, no Midtown Manhattan. Foi um dos primeiros restaurantes japoneses em Manhattan da época. E eu fui. Esse lugar foi minha segunda casa. Porque quando eu não estava em casa, eu estava no Swibe, sentado exatamente ali, balcão. at the sushi bar com meu pai, aparentemente de boné de Burberry. E E abriu uma casa, trazendo, né, essas referências. É uma homenagem? O que te depois motivou? de. Sim, então. Em vez de depois abrir mais um ferro e farinha, você querer ter um restaurante. Exatamente. Depois de ter aberto 4 ferro e farinha, e depois de mais de 10 anos no Brasil, eu resolvi resgatar um pouco da minha vida, né? A história da minha vida, que tem muito disso, graças, né? Eu tenho essa carreira em restaurante, eu sou um chefe, graças a esse momento na minha vida, que era uma escola. Uma escola enorme de vida e de gastronomia, de ser criança nesse restaurante japonês Swibe. Né? E nesse lugar, que além de aprender como é que é o business de restaurante, como é que é o business, né, de food service, eu também aprendi sobre de hospitalidade, de como tratar de receber cliente e de como fazer leituras de pessoas, né? É como se fosse uma psicologia. Porque clientes não são tão diferentes de pacientes numa consultoria de psicologia. Eles vão lá procurando alguma coisa. Só que ao invés de você, né, usar técnicas lacanianas e freudianas, você serve pizza, você serve sushi, né? Você Mas serve... então é muito importante o contato, você roda muitos salões, você procura. É porque eu imagino que agora com 5 casas você tem uma função administrativa muito complexa, mas esse contato com o cliente é só com a barriga no balcão, né? Exatamente. Né? Eu sempre preferi estar na cozinha, porque eu sou, em primeiro lugar, sou alguém na cozinha, em primeiro lugar. Então, eu tenho que fazer um esforço, na verdade, de estar presente no salão para fazer aquele cerimônio de receber pessoas, né? Mas sim, é uma coisa que eu vejo como necessário e é uma coisa que eu acho bom para a equipe também, né? Porque a equipe gosta quando, né, você tá lá, você tá presente e a equipe gosta de, não, ali é o chefe. O Até senhor para quer que eu pescar essa apresente, o sutileza. senhor quer que eu apresente ele na mesa? Então as pessoas gostam disso. E não foi por acaso que o 50 Top Pizza, o guia italiano, elegeu o Ferro e Farinha. Ano passado você ficou em 89 na lista e esse ano pulou para a 31ª posição, sendo a única pizzaria, o único restaurante carioca Em Botafogo. em Botafogo na lista dos top 50. O que você tem para dizer para os haters? Para os haters,
Para os haters, eu posso reservar a mesa para vocês a mudarem de opinião. Só os burros não mudam de opinião, né? Assim, deve ter algum motivo, né? Aliás, tem vários motivos que a pessoa pode não gostar da experiência. E eu, pessoalmente, eu leio todas dessas críticas, né? Porque, né, assim, meu sócio, a pessoa que faz o admin do Instagram, a gente analisa tudo, né? E, sim, tem vezes que a pessoa reclama e a coisa é realmente fora do nosso controle, né? Tava chovendo e molhou minha mesa. Nota 1. E tem vezes que, né? Eu não gostei do Não atendimento, procede. o garçom foi rude comigo, ok, né? A gente vai Acontece. isolar, né? E faz um treinamento. A gente tá sempre fazendo treinamento. Mas a qualidade da pizza é inegável. E você sabe que isso que você estava falando sobre falar bem ou falar mal é uma coisa que no Levanta Botafogo a gente preza muito por ter um discurso polido, né? Então, é uma diretriz que eu acho importante na rede social. Então, às vezes, a gente vai postar sobre um negócio novo que está começando. Pô, a pessoa postou no bairro, abriu um lugar novo, né? Fez aquele esforço e aí dá 10 segundos do post no ar, alguém, odiei, fui em tal lugar, terrível. E a gente tem por política comentar, pessoal, calma, né? Tipo, vamos. Você foi outro dia, você pode esperar um pouco, vamos dar uma chance, o cara tá começando e tal. A gente tenta pregar esse ambiente, é interessante te ouvir como parte, né, de um negócio, porque como rede social de bairro, eu acho muito importante que as pessoas entendam que as coisas primeiro demoram para ficar azeitarem, e depois que é preciso ter parcimônia em relação ao que é falado nas redes sociais. Por outro lado, eu acho muito interessante que um empresário de 2025 entenda que essas redes sociais são termômetros, né? Então, às vezes. Mas acho que no caso do Sei tem muito mais inveja do que tem, mas fundamento. Eu fico até muito impressionado, porque eu sigo as suas páginas e cada vez, né, quando o assunto é alguma coisa de restaurante, tem um bar, né? Tem uma abertura, ou algum chefe, né? Algum outro chefe de alguma outra categoria ganhou esse prêmio. Aí vem os parabéns. Que bom. Lugar preferido. Eu amo esse boteco. Melhor batata frita, por exemplo. Melhor café da manhã. Melhor francês. Quando é ferro e farinha, aí realmente é um holy shit. Porque, de repente, né? Vem um engajamento lá em cima. Pior pizza da minha vida. Como eu odeio aquele japonês, né? What did I do? It's just pizza, né? Aí vem uma ou duas pessoas que defendem, não, eu amo aquele lugar. Mas tem muito mais pessoas que, né? Eu acho que isso só desperta a curiosidade dos que ainda não foram conhecer. Tem que levar isso pro... Não, realmente, como você estava falando, né? É muito mais um termômetro. Mas vem cá, né? um termômetro também é sua ousadia nos sabores, né? Essa pizza, inclusive, que levou essa premiação é com camarão, Nossa, né? Não é o ingrediente mais óbvio. Como é que surgem essas receitas? A inspiração vem em todo lugar. Nesse caso, eu queria fazer, né, uma homenagem a um tipo de regionalidade de comida italiana, né, que eu chamo de ítalo-americano. É porque a Itália é famosa para, né, tem norte, sul, né, mas também, né, tem essas pequenas regiões na Itália que ali você só encontra orecchiette, ali você só encontra ossobuco, né, essa pizza napoletana é um outro exemplo. Eu acho a comida italiana em Nova York também é um tipo de uma comida regional. Então eu queria fazer uma homenagem a um prato chamado shrimp scampi, só que em cima de uma pizza. Na época não tinha nada de frutos do mar, de camarão. Eu acho que eu estava sentindo, só pode ser que eu estava sentindo uma falta de like a good shrimp scampi. Eu resolvi trazer isso. I guess I was homesick. I was homesick. You know? And I want to put a little shrimp scampi on the menu. What's the big deal? Aí eu resolvi colocar isso. Agora, se você tivesse que escolher uma pizza, um sabor de pizza, se você fosse servir na ONU para representar o Rio de Janeiro, o Brasil, o que você colocaria como ingrediente? O que é a pizza? Eu só posso homenagear Rio de Janeiro no jeito que eu sei homenagear, que é eu saber do meu lugar como nova-iorquino radicado aqui. Eu acho de eu escolher ingredientes que eu acho que representa, eu acho... I wouldn't do that. I would know my place, né, no totem do Rio de Janeiro.
Eu acabei de esbarrar com a Kátia Barbosa, né? Que ela criou essa. Você pode fazer um collab com ela, então. Vamos fazer um collab de bolinho de feijoada. Se ela quer falar assim, eu tô com essa ideia, não fazer um bolinho de feijoada, só que você vem com essas, né? Essa coisa Kátia. sua, né? Aí, ok. Cadê? Né? Mas aí a gente tem um representante do Você Rio tem de lugar de Janeiro. fala, né? E ela também, né? Para fazer essa parceria. Exactly. Né? Eu sinto uma certa liberdade de fazer coisas que eu sinto que eu tenho liberdade de fazer, sendo a New Yorker, sendo Japanese, sendo Chinese. Agora, eu pensar que eu vou representar Rio de Janeiro with like feijão, né? Coisas que eu penso, né? Eu não faria isso porque eu me sinto carioca, mas eu também sei que eu sou um carioca que foi adotado. Então, eu fiz, né, minha culinária aqui speaking from the heart, fazendo coisas que são autênticas para mim. Você falou dessa adoção do Rio de Janeiro. Que lugar te fala o coração? Vamos aproveitar para a gente fechar o programa aqui com algumas dicas. Quer dizer, acaba que uma pessoa que vem de fora conhece às vezes a cidade melhor do que quem mora aqui, né? Porque está muito mais aberto e muito mais disposto a explorar. Assim. Okay. Você começou no Catete, né? Depois expandiu para outros bairros. Você está falando de qual lugar, ou qual momento? Outros ambientes no Rio de Janeiro que te encantam, né? Que te fazem querer continuar aqui. Além, obviamente, você tem uma filha, você tem raízes agora muito profundas, né? Você é um empresário. Mas, assim, onde você se sente em casa? Quer dizer, que lugares do Rio te trazem esse acolhimento e a vontade de por aqui ficar para todo sempre? Sim. Acho que mais do que um lugar é um momento de estar. Esse momento para mim, inclusive, é bem carioca, porque é algo que eu só comecei a fazer depois que eu me estabeleci aqui, né? É uma mesa com minha família. Aí tem lá, né, a picanha que tá saindo da brasa. Tem ali o molho acompanha, tem ali a farofa, o arroz, o feijão, né? E esse aqui para mim é um exemplo de paraíso, né? De uma coisa, inclusive, que eu estava agora quase um mês em Itália, né? Excelente na questão de mangiare, né? De comer. Mas, pô, como eu senti uma grande falta de Daquele bom barulho. churrasco. Um bom churrasco, né? Com aquela, né? Uma musiquinha, um churrasco, uns geladinhas. Isso foi a coisa que eu mais senti falta, de estar junto com a família. Bom, tá na hora de alguém conceder ele um cidadão honorário, Completamente. Né? Principalmente para Botafogo, né? Aí, falando de Botafogo, eu tenho que falar que eu adoro, I fucking love Botafogo. É maravilhoso. So I'm really serious. much character, né? Tem muita personalidade. Eu acho que, né, você, Carla, você estava falando de, né, você vai em lugares como Ipanema, Leblon, Copacabana, você escuta muito inglês. Eu diria, Ipanema, Copacabana, né, eles atraem o tipo de turista que talvez, né, eles queiram uma coisa mais típico do Rio de Janeiro, né, que talvez eles pegassem as dicas em algum Lonely Planet, né? Uma coisa assim. Agora, mas tem muito turista, muito gringo que está em Botafogo. Eu sei, porque toda hora que eu tô na Arnaldo Quintela, né? Eu tô ali, né, escutando as pessoas like, Flor de Burrata, like, what's that? Né? E essas me parecem o tipo de turista que fizeram a pesquisa, né, de ver like, what's hot in Rio. São os insiders? Like what's happening in Rio. E eu me identifico com essa galera, né, que é a pessoa que não que vai quer... no óbvio, né? Exato, né? Você tá em Nova York, você quer ir pro Brooklyn. Você tá em Milano, você quer ir pro Naviglia. Você tá em Rio, Botafogo. A gente recebe muito no Levanta inbox de pessoas que não moram no Brasil e que seguem a página para matar a saudade de algumas coisas, assim. Então, né, vão descobrindo novos lugares, porque a gente também tem um tipo de post que às vezes é sobre algum movimento. Então, exemplo, um post que a gente fez há um tempo atrás que derrubaram uma área que estava irregular mesmo, a prefeitura, enfim, todo o direito de fazer, mas que removeram uma série de expositores. E aí uma área que seria ótima para ser, por exemplo, uma praça pública, que é uma coisa que falta em Botafogo, praça para criança, enfim.
E tem uma especulação imobiliária, será que vai subir um prédio, será que não vai, etc. As pessoas ficam muito em cima para tentar entender. Então, a gente recebeu, por exemplo, fez esse post, recebeu um monte de mensagens de pessoas, nossa, que delícia, eu não vejo essa esquina há tanto tempo. E tem muito essa coisa de foto com o próprio celular, o vídeo com o próprio celular, onde você mata essa saudade e você vê essa coisa mais orgânica. E aí, fazendo a deixa com os seus business, eu acho que o Ferro e Farinha em Botafogo, especificamente, eu imagino que tem várias receitas. Vocês têm lá toda a parte, né, do business, qual é a que mais sai, etc. Mas eu acho que tem uma coisa do acolhimento do ambiente que é muito Botafogo. Aliás, eu lembrei que a jeito gente de tomou um fazer. café juntas na Torta e Cake and Companhia. Co. Na Cake and Co. Maravilhoso. Outro Então, pra gente lugar. fechar, o seu lugar especial em Botafogo, você pode escolher um? Claro, Você vai ficar vou escolher um em que não Maus é de Lençóis? gastronomia, Hã? porque eu acho a joia do bairro recente, que é a Casa Firjan. Eu acho a Casa Firjan um dos maiores presentes que o Botafogo ganhou nos últimos anos. Primeiro porque eu acho que dialoga com o bairro, eles respeitaram a casa tombada, histórica, revitalizaram, fizeram um ambiente. Tem a operação do Empório Jardim, que é maravilhosa, da Paula. Devolveram o dia, eu acho que tem uma coisa muito diurna. Cedo, né? E é um polo de conhecimento, assim, efervescente, festivais. Então, para não escolher a gastronomia, que seria o óbvio, né? E também não ser injusta, porque a minha lista vai, assim, nossa, chanchada, ferro e farinha, né? Polvo bar, imagina, infinitos. Eu acho que a Casa Firjan é uma joia que todo mundo tem que conhecer. Achei ótima a sua seleção e agora eu vou compartilhar as minhas para esse Oba! fim de semana. O Rio se prepara para um fim de semana de arrepiar com 3 festanças que vão colocar o Halloween em outro patamar. Na sexta, o Bar dos Descasados, no Hotel Santa Teresa M Gallery, conta com mais uma edição do Baile Alto Rio. No sábado, o Copacabana Palace apresenta o Baile das Almas, no já tradicional e sempre visualmente impactante Halloween do Copa. Já no domingo, o Fairmont celebra o Dia de los Muertos com festa e show de Letrux. E começou a 3ª edição da Brava Arena Jockey, que reúne grandes shows e outras atrações imperdíveis. Hoje tem Moacir Luz e neste fim de semana o grande destaque é Marisa Montes, que já está com ingressos esgotados. Mas a temporada do Brava Arena Jockey segue até dezembro. No Teatro I Love Prio, Juliano Casarré encerra a temporada de Compliance, um monólogo sobre poder, culpa e vingança, dirigido por Fernando Ceilão. A peça acompanha Fabrício, um executivo enfrentando manipulação e traição no mundo corporativo, abordando masculinidade tóxica e abuso de poder. Também em cartaz até domingo a comédia O Casal Mais Sexy da América, que conta com Vera Fischer, Leonardo Franco e Vitor Tirré no elenco. Sob direção de Tadeu Aguiar, a montagem combina momentos de humor e emoção ao explorar as nuances do amor, os desafios do envelhecimento e os bastidores da fama. Em cartaz no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Para quem tem fome, o Burger Fest acontece durante todo o mês de novembro em 10 casas da cidade. Locais como Encarnado, Porco Amigo, Teva Deli e Burgers criaram menus especiais para o festival, que vão disputar um lugar no topo do ranking de melhor hambúrguer do país. No centro do Rio, a ocupação Iboru, projeto de Marcelo D2 e Luísa Machado, abre espaço para a tradição dos bate-bolas com a exposição Clóvis, Perigoso e Divertido. Até o Carnaval de 2026, a mostra reunirá artistas, artesãos e turmas de fantasia em uma homenagem marcante ao Carnaval suburbano, funcionando de quarta a sábado com entrada gratuita. No CADEG está rolando o Festival do Bacalhau, com ofertas, pratos exclusivos, palestras e uma programação especial de Halloween neste fim de semana, com show de rock e caça aos doces para as crianças. Vamos encerrar e dar aqui o serviço final para quem estiver nos assistindo. Qual o Instagram? Levanta Botafogo. Levanta Botafogo. Segue lá. Ferro e Farinha está presente onde hoje? Ferro e Farinha, presente em Barra da Tijuca, Shopping Leblon, Leblon na Dias Ferreira, Ipanema e, não menos importante, Botafogo. Vou deixar esse recado para Madonna, ver se ela anotou para a próxima vez que ela vier, Pra porque as próxima filhas vez. dela foram, inclusive, comer As lá. filhas da Madonna, also Morgan J. What up, baby? Obrigada pela presença de vocês, foi uma honra ter vocês aqui hoje. E semana que vem tem mais. Quinta-feira, espero vocês. Curtiu, compartilhe, comente, que esse conteúdo chegue cada vez mais longe. Levanta Botafogo. Levanta Botafogo. Prazer é nosso. Foi ótimo, adorei isso aí. Adorei